Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe, que possamos estar todos envolvidos em vibrações de paz e de amor. Iniciamos Espiritismo e Educação, que vai ao ar toda segunda-feira, às 8h30 da noite, em transmissão da Web Rádio Estação da Luz. E é uma alegria estar com você, e estamos ao vivo. Veja aí que você pode participar pelo WhatsApp, pode participar pelo Facebook e também pelo YouTube. É só enviar a sua mensagem. Conosco aqui, como sempre, toda segunda-feira, aqui no nosso programa, nosso Ronaldo Gomes. Ronaldo, seja bem-vindo. Muita paz, gratidão, Marcos, gratidão a todos que estão aí nos assistindo. Que Jesus nos abençoe e nos inspire mais uma vez no dia de hoje. Gratidão. E hoje nós temos um tema que é muito importante: a educação e o sentido da vida. E nós vamos ter muito assunto dentro disso. E para introduzir, antes de passar aqui a palavra ao nosso Ronaldo, a nossa Rosane Ribeiro, enviando um abraço para nós, especial para o Ronaldo. Já. Um abraço a você também, Rosane. Gratidão. Atualmente, os especialistas, ou seja, psicólogos e psiquiatras, principalmente, têm falado sobre esse vazio existencial, essa falta de sentido mais profundo de vida, principalmente por parte dos jovens. Eles têm dado uma nomenclatura, uma classificação, que alguns, então, chamam isso de doença existencial, outros falam de síndrome de dor da alma, e alguns, inclusive, estão afirmando que, na atualidade, nós vivemos numa sociedade esquizoide. Esses são os termos atuais no campo da psicologia e da psiquiatria. E que o Espiritismo, não é, Ronaldo, já trata disso desde quando surgiu, lá em 18 de abril de 1857, com o lançamento de O Livro dos Espíritos. E nós, então, vamos conversar hoje sobre o porquê disso, o que está acontecendo e o que está faltando. Por que temos essa doença existencial? Por que temos dor na alma? Por que a nossa sociedade está meio que líquida em termos de valores? Afinal, para onde estamos indo? Qual é o rumo desta humanidade? E a educação? Será que ela tem o poder de corrigir isso? Mas como? E qual é o papel do Espiritismo nesse contexto? Então, tudo isso nós vamos dialogar, não é, Ronaldo? Perfeito. Eu gostaria de iniciar, vocês me perdoem que eu estou meio afônico e
garganta, tudo, sinusite atacando. Mas vamos lá. Primeiro dar o conceito sobre educação, que são vários, mas um dos principais dele é instruir, é conduzir, não é isso? Dar o significado também de educação. Falo muito em ensinar, mas ninguém ensina nada a ninguém, né, Marcos? Mas a educação em si é educare. Então, a gente precisa sair desse conceito de uma educação apenas instrutiva, mas ir mais profundamente nesse contexto em que a educação nos pede. Porque nós falamos muito aqui, a educação vem de casa, a educação vem de casa. Tá, mas se vem de casa, eu falo muitas vezes, a escola também, os seus agentes que estão ali, a instituição, seja ela qual for, se é de conceito religioso ou se não é também, não podemos viver numa visão só materialista ou só espiritualista. Ela precisa, antes de mais nada, voltarmos ao conceito dessa educação em que Jesus nos traz como mestre. Trazer esse conceito de humanização, primeiramente. Antes do ensinamento, é o amor, esse carinho, essa vertente que está tão esquecida. Mas aí, Marcos, eu gostaria que você falasse do nosso amigo lá, é dos Estados Unidos, do Buscaia, né? Eu pronuncio muito o nome. Ele é italiano, quer dizer, ítalo-americano, Leo Buscaglia. Isso. Gostaria que você falasse a história dele, já falamos aqui, para a partir daí compreendermos como uma instituição, de fato, seja na escola, seja numa faculdade, centro universitário, universidade, enfim, como pode ser feito isso aí? Então, a partir daí, nesse conceito de uma educação, que ele, como professor, ele se choca, o Marcos vai retratar aí, mas ele vê que falta algo, alguma coisa está faltando a partir de uma indiferença, de um descaso, não sei se posso dizer isso, mas que chamou a atenção na ação de um aluno dele. Por favor, Marcos. É sempre importante nós termos bons exemplos, não é? E você está lembrando de um agora, que é o Leo Buscaglia, professor universitário americano, escritor, palestrante, já desencarnado. Inclusive, ele deixou recursos para a criação que hoje se chama Fundação Leo Buscaglia, que cuida justamente da educação. O Leo Buscaglia sempre foi considerado um bom professor, formado na área de pedagogia, de psicologia, e ele, trabalhando como professor universitário, suas aulas eram muito concorridas, enfim, aquele professor que todo mundo gosta, né? E ele achava que estava indo num bom caminho. E ele gostava de prestar muita atenção nos alunos, nas suas reações. E havia uma aluna, num determinado ano, em que ela era muito participativa, mostrava inteligência, se dava bem nos testes, e ele estava, assim, muito feliz com ela, achando, puxa, que aluna maravilhosa que eu tenho comigo este ano. Aí essa aluna começou a faltar e desapareceu. E aí ele, quando percebeu isso, começou a perguntar dela, né? E ele foi na secretaria da universidade para ter alguma notícia, né? Se ela estava de licença médica, fosse o que fosse, né? E aí, lá na secretaria, ele recebeu a notícia que ela estava faltando porque ela havia cometido o suicídio. E o Leo Buscaglia teve um choque. Mas como assim que ela cometeu suicídio? Uma aluna tão participativa, comunicativa, que ia muito bem no curso. E aí, então, ele descobriu que ela passava por problemas íntimos, familiares, muito fortes, aos quais ela acabou sucumbindo. E ele, então, se indagou, como eu, professor dela, interagindo com ela, nunca percebi que ela tinha algum problema. Como pode ser isso? E ele diz assim, eu até aquele momento me considerava um bom professor. Mas aí descobri que eu não era um bom professor, porque eu não tinha tido a capacidade de detectar
o íntimo daquele aluno, o problema do aluno. Bem, aí ele pediu licença da universidade, tirou férias, porque ele falou assim, eu precisava repensar as coisas. O que eu estava fazendo na universidade exatamente? Porque os alunos são seres humanos. Eu sou um ser humano. Mas eu não fui capaz de detectar o ser humano que estava ali na minha frente. Então ele saiu de férias e começou a estudar. E disso ele resolveu viajar e fez uma turnê pela Índia. Lá na Índia ele descobriu o budismo, que ele, na verdade, não conhecia. Né? E o budismo o fez se olhar do ponto de vista espiritual. Bom, ele ficou 2 anos afastado quando ele retornou. E, ao retornar, ele fez uma proposta à reitoria da universidade, que ele não queria voltar só para ser o mesmo professor de antes, no mesmo curso, né, e assim por diante. Que, na verdade, ele queria trabalhar em cursos de extensão e que ele tinha um curso de extensão a oferecer. E aí, tudo bem, não há problema nenhum. Qual é o curso? É o curso Amor. Aí, claro que o reitor estranhou. Curso Amor? E o que você pretende ensinar nesse curso? E aí ele disse para o reitor, bom, ensinar, eu não pretendo ensinar nada, mas eu quero aprender com os alunos. Ou seja, eu e eles caminharmos para a descoberta do que seja o amor. Aí o reitor, olhando para ele, tá, isso aí é o objetivo do curso, mas e o conteúdo dele? Pois é, não tem conteúdo. Como assim não tem conteúdo? Não tem, porque a proposta é lançar o tema e todos nós pesquisarmos, debatermos, colocarmos para fora o que achamos, deixamos de achar, e no final do curso tentar ter um caminho para esse encontro com o amor. Então o reitor disse, Léo, olha só, como eu vou apresentar isso para o conselho? Um curso de extensão chamado Amor que não tem currículo. E eu sei que você é o Léo Buscaglia e que você é muito bem considerado e que todos nós queremos que você volte a ser professor da universidade. Mas como eu vou defender isso? Não, você vai defender. É o que eu quero fazer. E eu vou com você, eu vou defender. Bom, o Léo Buscaglia apresentou o curso e depois de muito debate, mas com muita relutância, o conselho da universidade acatou de fazer o curso. Mas, claro, limitou o número de vagas. Bom, vamos ver no que vai dar isso, né? E os alunos também desconfiaram, porque um curso chamado Amor, mas é o professor Léo Buscaglia, né? Ai, todo mundo gosta dele. Bem, aí os alunos foram se inscrevendo e o curso foi feito. E foi um sucesso. E aí o curso foi se repetindo. E um aluno pediu permissão ao Léo Buscaglia para filmar uma aula. E ele permitiu, tá, pode filmar, não tem problema nenhum, tá? E ele filmou. Esse aluno tinha um pai, o pai desse aluno trabalhava na TV local. E esse aluno, então, em casa, estava lá assistindo a fita. É fita mesmo, tá, gente? Estamos falando aqui do antigo videocassete, que não existe mais, né? E o pai passou assim pelo quarto, olhou, parou e começou a assistir. Falei, quem é esse aí que está falando aí agora? É o meu professor lá na universidade, o Léo Buscaglia. Mas que aula é essa? Não, é um curso que está tendo lá agora, que eu também estou fazendo, sobre o amor, assim, assado. Aí eu gostei disso. Faz uma cópia dessa fita para mim. Ah, faço agora, pai. E ele fez. O pai pegou a fita e levou para a TV e foi apresentar lá para o diretor. Aí o grupo se reuniu, assistiu. Caramba, isso é muito bom. Vamos colocar no ar. Vamos colocar no programa tal. E colocaram, fizeram uma reportagem e colocaram. Nossa, da noite para o dia e do dia para a noite, o Léo Buscaglia ficou famoso. O curso dele, que começou com 200 alunos, passou para 800, e com fila de espera. E ele começou a ter que fazer palestras para apresentar a temática e também começou a escrever.
Os livros do Léo Buscaglia, praticamente todos traduzidos para o português, venderam milhões de exemplares, não apenas nos Estados Unidos, mas mundo afora. E até o final da sua vida, o Léo Buscaglia trabalhou essa questão do amor como um sentido de vida. Trabalhou essa questão da nossa espiritualidade. Hoje, pelo menos aqui no Brasil, o Léo Buscaglia não é muito conhecido, mas é um personagem que nós precisamos resgatar, e os livros dele, que muita gente classificou como sendo livros de autoajuda, são livros, na verdade, educacionais. E não vamos esquecer que ele era um professor universitário de ampla formação, e ele estudou muito dentro do campo da psicologia. Então, nós temos um professor universitário, psicólogo, contemporâneo nosso, e que, detectando esse problema dessa doença da alma, se preocupou em trabalhar incessantemente por isso. Então, eu recomendo aqui a todos que procurem os livros do Léo Buscaglia. Ele era descendente de italianos. Procure os livros, eles estão traduzidos para o português. Vale a pena fazer a leitura dessas obras, porque ele apresentou um caminho, e um caminho muito bom para termos um melhor sentido para a vida. Perfeito, Marcos. Está aí. A partir daí já começamos a entender o que é uma educação, que é esse desenvolvimento do ser humano, na sua integridade total, das suas potencialidades, nós podemos chamar assim também habilidades e competências. Esse é um dos sentidos principais da educação, que não visa tão somente a instrução. Ou seja, ele se preocupa também com o ser humano, com o outro. Então, a partir daí, já podemos compreender que o ato de educar é tão somente você à frente com o outro e o outro com você. É uma troca constante. O professor não é o sabedor de tudo. Ele tem o conhecimento, ele estudou e se preparou para isso. Mas ele tem a humildade ele precisa ter essa humildade. A arrogância, o egoísmo, a prepotência, enfim, o orgulho, fazem parte realmente de todo um corpo do ser humano que ainda tende a ver ele, tão somente ele e por ele mesmo. E aí, esse sentido da vida se perde, porque ele não vê mais nada. Ele não vê nada. Se ele não vê nada, é o caso da nossa amiga que acabou cometendo suicídio. Não tem sentido. A dor é muito grande, ela machuca. Então, você não tendo mais nada o que ver ou acreditar, ou até mesmo a quem recorrer, porque você não vê, você quer se livrar da dor. É uma dor imensa. Você não consegue, você quer extirpar aquela dor. Como? Tirando a própria vida. Mas, quando você tem esse aspecto em que Léo Buscaglia traz para nós aí, já começando por aí, e Samitiba, quando diz quem ama, educa, aí nós vamos lá em Jesus, Marcos. Lá em Jesus. Quando ele diz a Pedro, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ele não diz a Pedro para ter a pureza. Olha, Pedro, cuide dos meus ensinamentos, a pureza dos meus ensinamentos, viu? Não, ele não está preocupado com isso. Apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, apacentar é cuidar, proteger. Até porque Jesus disse, não haverá uma só ovelha minha que não seja resgatada. Que somos todos nós. E a vida toda de Jesus foram só 3 anos, Marcos. Muita gente não sabe disso. Foram só 3 anos para se dedicar como exemplo, vivenciar o amor à humanidade, esse amor a todos, sair de, ou seja, o que nós não fazemos, sair de nós para o outro.
quando ele diz amar a Deus sobre todas as coisas e até o próximo como a si mesmo, ele já está dando a dica desse sentido da vida, desse sentir a vida. O que é esse sentido da vida? Até porque, eu vou relembrar aqui, Jesus já sabia de tudo por quanto ele teria que passar do sofrimento. Ele não fugiu do sofrimento. E, Marcos, eu não sei se você já ouviu falar em Viktor Frankl. Sim. Não é isso? Que viveu 4 campos de concentração na vida dele. Ele fala sobre esse sentido da vida. E ele mostra que, naquele momento, esse campo de concentração é para nós também. Quando nós estamos no nosso sofrimento ou na dor, aquele campo de concentração. Eu estou fechado, é o câncer, é um problema financeiro, é um problema de doença, é um problema de morte. Enfim, são várias situações, até porque um dos pontos desse sentido da vida é não mensurarmos a dor de A ou de B, porque não podemos mensurar. Cada um de nós sabe aonde a dor aperta. Mas esse sentido da vida é você sair, de fato, de você. Quando o Léo, o professor, sai dele e começa a divisar, epa, peraí, há algo errado. Eu preciso ver o outro. Eu preciso enxergar o outro como educador. Eu preciso ter no outro algo a mais que não é só essa instrução. Jesus fez isso. Mestre, sim, eu sou. Mas, bom, só o Pai que está no céu. Chamando, conclamando a nós sobre esse amor. E Viktor Frankl, ele deixa claro que no campo de concentração, uma das coisas que chamou muita atenção a ele, que muitos, pela dor, faziam suicídio e iam para arame, para aquelas cercas que eram eletrificadas, e se jogavam, Marcos. Sabe como é que é a história? Quem não sabe vai ver a história. E se jogavam e se matavam. Outros não. Começaram a buscar esse sentido da vida em várias coisas. Uma delas foi as migalhas de comida que tinham uns com os outros a ajudar um ao outro. Ou seja, sair daquela do eu, desse eu fechado, porque todo mundo está sofrendo. Não tem para onde sair, está todo mundo numa situação só. Em outros momentos, faziam arte. Aí ele ainda diz assim, o que é arte? Né? O que é a arte daquele momento? Mas é arte. Você vê, aí nós voltamos em o filme A Vida é Bela, para que nós possamos ver, Marcos, olha só, não tocamos nem ainda no espiritismo, hein, Marcos? Nós só estamos mostrando como temos aí vasto campo para nos mostrar. Nós temos aí, no movimento espírita, Chico Xavier, com seu sofrimento, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, que sofria muito, ela dormia, muitos não sabem, sentada, ela não podia dormir, né, Marcos? Ela tinha a cadeirinha dela, depois você podia contar essa história. Ela tinha que ficar, porque a falta de ar, enfim, ela tinha um problema sério, mas esse amor pelo outro supria todos os problemas. Nós temos o nosso Jerônimo, o gigante deitado, que ele tinha o que nós podemos chamar hoje o reumatismo, mas não era o reumatismo, que ele vai atrofiando, aquela dor, né? Ele nem se mexia, e eram dores, ele ia dar palestra deitado. Uma vez perguntaram a eles, como é que você consegue, meu irmão, você vir aqui, né, dar palestra deitado e tudo, e o pessoal, eu sou um ferizado, coisa que vocês não têm. Aí, todo mundo me carregando, vocês têm que vir andando. Olha, ele ainda brincava com a própria situação. Marcos, eu acho que você já começou a entender, né, mais ou menos, onde nós queremos chegar. Não tocamos ainda, e semana que vem nós vamos continuar com esse tema. Então, Marcos, o sentido da vida é o quê? Seria sair desse campo de concentração que nós vivemos, o eu, só pensando em mim, não olhando ao derredor do que eu posso fazer com o outro ou para o outro.
Você está fazendo essas colocações que são muito importantes, Ronaldo, e eu estava aqui recordando que na década de 1950 houve uma pesquisa realizada com psicólogos norte-americanos, e essa pesquisa concluiu que psicólogos que lidavam principalmente com crianças e adolescentes. Então, a pesquisa concluiu que 30% dos casos atendidos nos consultórios desses terapeutas, desses psicólogos, se referiam a adolescentes sem sentido de vida, adolescentes com um vazio existencial muito grande. Isso foi lá na década de 1950. Uma nova pesquisa foi feita na década de 1990, por mais ou menos 40 anos depois, e concluiu que 65% dos casos envolvendo adolescentes, jovens, eram de vazio existencial, falta de um sentido maior para viver. Ou seja, em 40 anos, mais que dobrou. Então, saiu de 30% na década de 50 para 65% na década de 90. Nós temos que nos perguntar o que aconteceu nesse período todo. Por que um número muito maior de jovens está perdido na vida? Nós sabemos que isso é um fenômeno mundial, que os índices de suicídio vêm crescendo, inclusive aqui no Brasil. Bom, você tocou num ponto muito importante dentro disso, que é precisamos quebrar a casca e sair de nós mesmos. Lembrar que somos seres humanos. E como seres humanos, nós somos dotados ao mesmo tempo de inteligência e de sentimento. Nós somos seres emocionais. E não podemos viver só para nós. Temos que também perceber o outro, saber se colocar no lugar dele e movimentar a nossa vontade, a nossa inteligência, também a benefício do outro. Afinal, e você lembrou bem isso, nós estamos juntos, não é? Ninguém vive isolado, ninguém consegue se dar bem na vida sem estar com os outros, depender dos outros. E aí eu separei para trazer aqui para o nosso programa, dentro dessa temática, o Leon Denis, esse nosso querido filósofo e escritor espírita. Ele tem um trecho na introdução do seu livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é muito importante para nós refletirmos. E o trecho é o seguinte, eu vou ler aqui, vamos lá. Ninguém o confessaria mais francamente. A filosofia da escola, depois de tantos séculos de estudo e de labor, é ainda uma doutrina sem luz, sem calor, sem vida. A alma de nossos filhos, sacudida entre sistemas diversos e contraditórios, o positivismo de Auguste Comte, o naturalismo de Hegel, o materialismo de Stuart Mill, o ecletismo de Cousin, etc., flutua incerta, sem ideal, sem fim preciso. Daí o desânimo precoce e o pessimismo dissolvente, moléstias das sociedades decadentes, ameaças terríveis para o futuro, a que se junta o ceticismo amargo e zombeteiro de tantos moços da nossa época. Em nada mais creem do que na riqueza, nada mais honram que o êxito. Então, esse é o trecho que eu marquei aqui para nós iniciarmos uma reflexão. E olha, Leon Denis escreveu isso em 1909. Tem mais de um século. Mais de um século. E ele já estava horrorizado vendo o que estava acontecendo naquela época na Europa com a nova geração. Ele se refere aqui à escola. Mas vamos colocar a família também, né? Porque você, Ronaldo, disse assim, né? Você lembrou logo no início do programa, é dizer assim, não, educação vem de casa. Nós precisamos conversar sobre isso. Qual educação vem de casa? Qual é a educação, né,
que pertence à família, que os pais precisam desenvolver junto aos seus filhos. Essa expressão educação vem de casa nos leva à questão comportamental. Portanto, educação vem de casa significaria educação moral, a educação dos bons costumes, a educação de saber respeitar o outro e assim por diante. Portanto, é uma questão moral. Se essa educação vem de casa, qual é a educação que vem da escola? Bem, aí seria a educação que instrui, né? A educação que ensina, mas você lembrou também muito bem, na verdade, ninguém ensina ninguém, porque todos somos aprendizes e precisamos aprender uns com os outros. E aí é que a nossa sociedade cometeu um equívoco terrível. Desmembrou a educação. Quando a educação é algo integral. Bom, quando se fala de qualquer coisa ligada à moral, é problema da família. Quando se fala a conhecimentos, a uma formação tecnológica, profissional, aí é questão da escola. Foi um equívoco terrível, porque nós esquartejamos literalmente a educação e não sobrou quase nada. Porque na medida em que a família não quer saber do que a escola deveria fazer, e a escola não quer saber do que a família deveria fazer, nós temos gerações atrás de gerações perdidas. Hoje nós estamos assistindo um embate ideológico terrível, de esquerda, de centro, de direita ultraconservadora, de esquerda radical, disso, daquilo. Mas todas essas doutrinas são materialistas. Nenhuma leva em consideração a espiritualidade, a transcendência da vida. Nada. E o que nós estamos vendo aí, como já dizia Leon Denis, é um embate pela riqueza, pelo status social, pelas vantagens pessoais ou de pequenos grupos de interesse e assim por diante. Portanto, vive-se apenas para si mesmo. Mas quando fazemos isso, nós alicerçamos, estruturamos a nossa vida no egoísmo. Ou seja, somos egoístas, porque não queremos saber dos outros, só queremos saber do nosso bem bom. Ah, mas tem que ser assim, porque a morte vai levar tudo. Mas quem foi que disse que a morte leva tudo? Será? É uma pergunta a ser feita, muito interessante. Será que a morte é o fim de tudo? Ou será que não haveria uma vida depois da morte? E a alma? Como é que fica? Será que ela existe? O que é a alma? Nós seremos uma alma? Ou a alma é apenas algo do nosso psiquismo e não um ser espiritual? São coisas que nós precisamos debater, porque a religiosidade e a espiritualidade estão conosco desde tempos imemoriais. Por isso que sempre tivemos cultos religiosos. Por isso que sempre cultuamos deuses, ou um único Deus, enfim. Por isso que sempre criamos mitologias que sempre transcendem a nós aqui na Terra. Ora, essas coisas não acontecem gratuitamente. E todos nós procuramos um sentido de viver. Mas para ter esse sentido de viver, realmente nós precisamos rediscutir a educação. Então, a educação moral não pode ser apenas da família, como a educação e instrução não pode ser apenas da escola. Na verdade, todo ser humano é um ser integral. Por quê? Porque ele já traz a inteligência e já traz o emocional com ele. Nos mais diferentes graus, é verdade. Mas todos nós somos inteligentes, todos nós somos emocionais, temos sentimento, todos temos. Então, como estamos separando uma coisa da outra? Nós não podemos fazer isso. Então, nós temos que considerar o ser humano como um ser integral para promovermos uma educação integral. Mas aí eu já sei o que algum pai, alguma mãe que está nos assistindo acabou de pensar. É por isso mesmo que eu estou procurando uma escola de horário integral. Mas, Ronaldo,
Escola de horário integral é a mesma coisa que educação integral? Outra questão para pensarmos. É levar pelo pé da letra a situação sem levar o que está realmente intrínseco aí. Quando aquele filme também, você estava falando, eu estava lembrando do filme, do Essencial e Invisível aos Olhos, do Pequeno Príncipe, Ah, e sim. realmente é o sentido da vida. Ele ali mostra o tempo todo o sentido da vida. Esse essencial é invisível aos olhos. Agora, o que é essencial nesse sentido da vida? Eu vou ler um trecho aqui do que o Victor Frankl traz. Ele diz assim: eu gostaria de citar um exemplo. A mãe de um menino que morrera na idade de 11 anos deu entrada na minha clínica após uma tentativa de suicídio. O Dr. Kurt convidou-a a participar de um grupo terapêutico. Ocorreu que, em certa ocasião, eu entrei na sala da clínica em que ele dirigia esse psicodrama. Ela estava contando a sua história. Quando seu filho morreu, ficou sozinha com outro filho, mais velho, que era aleijado, vítima de paralisia infantil. O pobre rapaz estava preso a uma cadeira de rodas. Sua mãe, entretanto, rebelou-se contra o destino dela. Mas quando tentou suicídio juntamente com ele, foi o filho aleijado que a impediu. Ele gostava de viver. Para ele, a vida continuara a ter muito sentido. Por que não se dava o mesmo com a sua mãe? Aí ele para, eu não quero continuar, para que a gente reflita. Olha que interessante. Ela não veio a cometer o suicídio, porque o filho aleijado, que teve a paralisia infantil, queria viver, ele tinha o sentido da vida. E aí ele lembra que um rapaz aos 17 anos, que era nadador e tal, ficou paraplégico. Então, ele conheceu a história e convidou esse rapaz. Esse rapaz ficou paraplégico, só a cabeça, não podia mexer nada. E ele falou: eu fiquei parado para baixo, mas não fiquei parado para a vida. Então, o que ele fez? Se formou em psicologia porque ele falava que o sentido da vida que ele tinha era ajudar o outro. Então, como psicólogo e como exemplo vivo, ele passou a dar palestras. Olha só como ele... Então, olha, nós estamos falando no campo da vida normal. Ele é interessante, porque ele não entra no aspecto da religiosidade. Ele está certo, porque ele é terapeuta, filósofo, mas olha que bacana ele entrar nesse sentido da vida de viver. Então, não venhamos com desculpas. Ah, mas eu não acredito na religião. Você pode ser ateu, pode ser o que for. E ele era ateu. Ele não é mais. Ele conta a história, ele era ateu. E no campo de concentração, ele começou a observar isso, a conversar com os amigos, a todos eles. Nós estamos aqui, quando ele viu aí aquela luzinha e tal, ele viu que ele conseguiu, com a logoterapia que ele cria, acabar, na época dele, lá num grupo, com os suicidas. Que ele falou que esse sentido da vida... Agora, Marco, você tocou num ponto que eu não queria tocar agora na parte espiritual, que é justamente isso, para que a gente veja, porque Jesus veio também há 2000 anos. Vamos nos remontar a Jesus. Eu venho para que tenham vida, e vida em abundância. Mas que vida em abundância é essa? Quando a mulher que está ali, todo mundo está tocando nele. Alguém me tocou, mas Senhor, está todo mundo te tocando aqui. Não, eu sei que está todo mundo me tocando. Mas alguém me tocou diferente. Porque de mim saiu virtude. Quer dizer, saiu aquela energia e ela ficou curada, ela estava com hemorragia. Que sentido da vida ali naquele momento para todos que estavam tocando Jesus, Marcos? Mas eu queria me pegar aí agora. Jesus é a vida, tem que ter vida em abundância. Mas estava todo mundo tocando em Jesus. Mas qual era o sentido que o pessoal estava tocando em Jesus? Mas só essa que tocou. Isso é profundo, Marcos. Muito profundo, muito profundo. Sabia, Ronaldo, que o José de Herculano Pires ele tem uma trilogia de romances que é Barrabás, Lázaro e Madalena. São 3 romances. Né? No romance Barrabás, tem um apêndice, é ficção, mas que vai tocar exatamente nisso. Né? E ele passa a palavra a Judas Iscariotes, né? O famoso traidor de Jesus. E são reflexões muito interessantes, porque o personagem Judas diz assim: eu amava Jesus,
e acreditava em tudo dele, e via que ele era o Messias. Mas Jesus falava, às vezes, do reino de Deus e outras vezes do reino dos céus. O reino de Deus eu compreendia e achava que era justamente o que nós tínhamos que estabelecer aqui no reino da terra. Mas o reino dos céus, eu achava que era algo que não me pertencia e que não pertenceria à maioria. E que a nossa luta com o Messias era a de implantar o reino de Deus no reino da terra. Que havia chegado o momento em que nós, judeus, nós, judeus, como povo escolhido de Deus, ali com o Messias, iríamos, então, acabar com os ímpios e dominar a terra. Então, o meu trabalho ali, com os 12 e com Jesus, foi de começar, então, a regimentar as forças para que, finalmente, o reino de Deus se estabelecesse aqui no reino da terra. Mas Jesus me advertiu várias vezes. Mas eu compreendia que ele estava trazendo realmente a paz para nós. Por isso ele falava muito do amor ao próximo e a essas coisas todas. E que sim, com certeza. E que isso iria ser estabelecido depois que estabelecêssemos o reino de Deus aqui na terra. Mas para estabelecer esse reino de Deus, só através da espada. Mas foi quando Jesus disse, cuidado, né? Quem mata pela espada perecerá. Ó. Então, eu estou contando, né, rapidamente, isso está no livro Barrabás, José Herculano Pires. E tem tudo a ver. O Viktor Frankl, que, aliás, as obras dele precisam ser lidas também, a vida dele é um grande exemplo. Olha, ele tinha tudo para, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, querer se vingar dos nazistas, né? Etc. Afinal de contas, né, ele ficou preso durante a guerra em campos de concentração, sofreu muito, mas fez uma introspecção. É isso aí. Ele sentiu o drama todo, a situação. Olha só, se eu fizer contra eles o que eles fizeram contra mim, eu vou me igualar a eles. O que nos leva também, Ronaldo, a lembrar do Nelson Mandela. Sim. 27 anos preso. Tá? Quando finalmente ele é libertado e ele vai se candidatar à presidência lá da África do Sul, os companheiros queriam que ele liderasse uma grande revolta, né? Uma grande rebelião contra os brancos, os opressores. E o que ele falou? Não. Se nós quisermos vingança, nós vamos fazer o que eles fizeram conosco durante décadas. Perfeito. E qual será a diferença? Nós temos que perdoar e trabalhar juntos para fazer um novo país, uma nova sociedade. É isso Mahatma Gandhi. Marcos, olha só, você tocou no Viktor Frankl. Eu vou ler uma parte aqui para que nós possamos... Olha que não tocamos ainda na parte espiritual. Olha que interessante. E nós falamos muito sobre isso. Quando se fala em humanização, você está falando na espiritualização. Mas vamos lá. Ele fala assim, reumanizando a psiquiatria. Olha que interessante. Por longo tempo, durante meio século, a psiquiatria tentou interpretar a mente simplesmente como um mecanismo. E, consequentemente, a terapia da doença mental simplesmente foi encarada como uma técnica. Eu acredito que esse sonho acabou. O que está despontando agora no horizonte não são os contornos de uma medicina psicologizada, mas antes de uma psiquiatria humanizada. Um médico, entretanto, que continuasse entendendo o seu próprio papel, principalmente como de um técnico, confessaria que não vê em seu paciente mais do que uma máquina, em vez de enxergar o ser humano que está por trás da doença. O ser humano não é uma coisa, entre outras.
coisas se determinam mutuamente. Mas o ser humano, em última análise, se determina a si mesmo. Aquilo que ele se torna dentro dos limites dos seus dons e do seu ambiente. É ele que faz de si mesmo. No campo de concentração, por exemplo, esse laboratório vivo que eu vivi e campo de teste que ele foi, observamos e testemunhamos alguns dos nossos companheiros se portarem como porcos, ao passo que outros agiram como se fossem santos. A pessoa humana tem dentro de si ambas as potencialidades. Qual ser concretizada? Depende de decisões e não de condições. Nessa geração, é realista porque chegamos a conhecer o ser humano como ele é de fato. Afinal, ele é aquele ser que inventou as câmaras de gás de Auschwitz, mas ele é também aquele ser que entrou nas câmaras de gás de cabeça erguida, tendo nos lábios o Pai Nosso. Olha que interessante. Então, é sair daquilo. Ele não critica em nenhum momento, Marcos. Eu quero deixar claro aqui que ele fala, aqueles que se jogaram, não vinha mais saída, o sentido da vida, e se jogavam lá na cerca elétrica. Agora, qual é o chamado que o Espiritismo nos faz? É do conhecimento? Não. É o amai-vos uns aos outros, instruí-vos, está ali. Mas o maior chamado que o Espiritismo nos traz que os Espíritos nos traz. Fora da caridade não há salvação. Isso é uma chamada que nós precisamos sair de nós e olhar o outro. A minha dor não é maior ou tão menor do que a do outro. Uma pessoa lá no centro, eu dei essa palestra no centro, o pessoal adorou, porque ninguém... esse é dinheiro, não sei o quê, cada um vai fazendo a sua observação. Aí ela falou, não, realmente, é servir. Sim. O sentido da vida é servir. É amar, é o amor. O sentido da vida é amor. É simples. Por isso que a humanidade está nessa perdição ainda. No sentido de humanização está perdido, e que Jesus nos trouxe, quebrar esse paradigma do materialismo e do egoísmo. Então ela falou assim, Ronaldo, olha só, eu com um problema sério com meu filho, liguei para fulana, que perdeu o filho, e o meu filho está vivo. Olha só que agora eu liguei para ela. Olha só, Marcos, já tinha 2 anos, agora que ela está fazendo reflexão. E ela falou, não, eu vou orar para você pelo seu filho. Ela orou, Ronaldo, para o meu filho. Ela orou por mim. Ela falou com lágrimas dos olhos. Ela perdeu o filho. Agora que eu liguei para ela, pedi para ela orar para mim, para o meu filho, mas ela tinha perdido o filho. Quer dizer, você sai da sua dor em função de buscar essa humanização através do outro. Quantos de nós, às vezes, você conhece bem um amigo em comum entre nós, eu não vou citar o nome, que uma vez ele me ligou, eu estava numa situação crítica, que você sabe, ele me ligou e tal, eu fui, sabe, eu peguei o carro, falei com a esposa, minha filha, meu filho, eu vou lá, eu tenho que ir lá na casa dele. Fui lá, aí fui. Aí estou ali conversando com ele, ele já te contou isso também, se não me engano. Aí fui lá e tal, foi lá em Botafogo, saí da P para Botafogo de noite, fui, você é aqui? Ronaldo, não, vem aqui, ter um papo com você. Aí fiquei e tal. Aí ele gostou e tal. 1 ano depois, ou quase 2 anos, que eu fui saber. Queria tentar o suicídio naquele dia. É isso que a gente precisa. Não estou dando meu exemplo, Marcos também tem seus exemplos, mas para a gente entender que a gente tem que ter esse. Sai um pouquinho de você. Peraí. Será que não tem ninguém? Marcos, a nossa grande amiga que já desencarnou, a Sueli Calda Schubert, você lembra disso? Quando ela falou, olha, os espíritos sempre me pediram, eu faço e peço a vocês. Quando passar uma ambulância, faz uma oração, faz uma prece. Lembra disso? Porque você não sabe quem está ali. Amanhã pode ser você que está precisando de uma prece, numa simples ambulância. Marcos, é sair de nós, sairmos de nós. E Jesus se doou o tempo todo em sofrimento. Foram só 3 anos.
vivenciando o amor e pedindo que nós saíssemos de nós. Vós sois deuses. O que eu faço, podeis fazer. E você citou aí o Leon Denis, e eu tenho aqui, eu também peguei o Leon Denis, quando ele fala nesse livro também, O Problema do Ser, o Destino da Dor, não vai ser hoje, mas vamos trazer de novo, ele fala sobre o amor. Marcos, é belíssimo. Quando ele fala sobre o amor, todos os seus aspectos, sobre a dor também que ele fala. Então, semana que vem promete, nós vamos trazer muita coisa. Mas, Marcos, a essência, então, da vida, podemos dizer que é o amor? Com certeza. E por isso que a bandeira que o Espiritismo nos apresenta é fora da caridade não há salvação. E eu sempre coloco para as pessoas que estão passando por problemas, sejam quais forem esses problemas, que se ocupem utilmente. Porque quando você começa a servir o outro, você sai de si mesmo. Mas às vezes nós encontramos pessoas que são muito difíceis. Quem é mais difícil? É o outro ou é você? E com a pessoa difícil, você vai poder realizar uma série de aprendizados, como ser mais compreensivo, mais tolerante, mais paciente, que tudo pode nos ensinar, tudo pode trazer para nós grandes aprendizados. Agora, quando você se isola, você só olha para os seus problemas, para as suas dificuldades, para as questões que estão envolvendo a sociedade humana, mas você não sai de si mesmo e não sai do lugar, você começa a entrar no vazio existencial. A depressão começa a se aninhar em você, e daqui a pouco você já não está mais vendo perspectivas. Não pode. Então, ocupe-se utilmente. Por isso que no meio empresarial, já de um bom tempo, se fala, por exemplo, de liderança servidora, porque nós já aprendemos com Jesus que temos que servir. Ele mesmo dizia que ele não tinha nem uma pedra para poder recostar a cabeça. E ele não parava, ele vivia servindo, atuando junto aos outros, percebendo os outros, atendendo os outros, ensinando para todos. Então, ele era o próprio exemplo. Já foi citado aqui a Madre Teresa de Calcutá, né, a Irmã Dulce, o Chico Xavier, o Divaldo Franco, o Mahatma Gandhi, e tantos outros personagens. Sabe o que é comum entre todos eles? Servir. Estar ocupado utilmente o tempo todo. E isso dando a eles uma força moral, uma coragem, uma fé inabalável no próprio ser humano. E trabalhando sempre no campo do bem. Nós espíritas aprendemos isso a mãos cheias, né? Porque é o tempo todo os espíritos falando isso para nós, isso está em toda a codificação espírita. Então, nós não temos que ficar pensando muito em nós, não temos que ficar pensando muito nos nossos problemas, nas nossas dificuldades. Tem os outros. Vamos ajudar? Vamos fazer alguma coisa pelo bem do próximo? E aí o próximo vai fazer alguma coisa pelo bem do outro. Olha só, vai ser um efeito dominó quando nós começarmos a fazer isso. E vamos, então, aprender a solidariedade, a fraternidade. O sentido da vida? Não, agora a minha vida está preenchida. Sabe que eu até parei de pensar nos meus problemas, nas minhas dificuldades. E, na verdade, eu encontrei o sentido da vida. Não estou discutindo se Deus existe ou deixa de existir, se tem vida depois da morte ou não, e assim por diante. Mas na prática do bem, na prática da caridade, no amor, que é a essência da vida, eu encontrei um novo sentido para viver. E aí é claro que o suicídio não terá vez, porque nós estaremos ocupados, trabalhando no campo do bem. Então, esse é um grande caminho que nós precisamos fazer. E para fecharmos aqui, porque o nosso tempo já está esgotando, o amor, sim, o amor é a base da vida. O amor é a essência da vida.
E é através do amor que nós temos que nos movimentar, e é através do amor que vamos encontrar o verdadeiro sentido da vida. E que o Espiritismo, né, Ronaldo, semana que vem, vai alargar para nós esse sentido. Mas aí já é conversa para o próximo programa, não é, Ronaldo? Se Deus quiser, e só fechando com a mensagem de Joana de Anjos para nós, retratada no filme, que ela fala assim: Divaldo, o problema nunca foi o outro. O problema somos nós. É você com você mesmo. Somos nós conosco mesmo. E quando passares daqui, verás que o problema sempre foi você. Sempre fomos nós mesmos. Nosso egoísmo, nosso orgulho, de não querer enxergar, divisar o futuro, a vida e o outro como consigo mesmo. E é o que diz Sócrates: conheça a ti mesmo. A gente passa a se conhecer? Semana que vem promete, hein? Muita paz. Que Jesus nos abençoe. Gratidão a todos pelo carinho. Estamos aí, Marcos, também. Obrigado. Nosso amigo Tavares também. Gratidão. Muito obrigado, Ronaldo, ao Tavares, que está aí por trás aqui na Web Rádio, e a você, que vem nos acompanhando e vem reforçando aqui a nossa Rosane, que enviou a mensagem, e tantos outros que nos acompanham. Que Jesus nos abençoe, um grande abraço a você, paz na sua vida, e semana que vem, segunda-feira, 20h30, aqui pela Estação da Luz, nós voltaremos para conversar ainda mais uma vez sobre a educação e o sentido da vida. Um grande abraço, até nosso próximo encontro. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.